Olá, turma. Tudo bem? Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de retomar, de recapitular alguns daqueles conceitos que a gente abordou com bastante ênfase, com muito cuidado na sala de aula. Estou fazendo isso porque eu creio que as aulas não devem demorar a retornar. E quando retornarmos, não seria muito conveniente, não seria muito sensato ficarmos perdendo tanto tempo, não é? Então, com esse vídeo, eu creio que nós iremos diminuir esse tempo de retomada dos assuntos, dos conceitos na sala de aula. Mas para que realmente tenha esse efeito, para que realmente a gente consiga atingir esse objetivo, é necessário que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, querendo verdadeiramente aprender, ok? Tem muitos alunos que estão entrando em contato comigo, perguntando quando as aulas vão retornar. Gente, eu já avisei no grupo. Assim que nós ficarmos sabendo, eu vou comunicar a vocês. Podem ficar tranquilos. É claro, é bom ir para a escola, sim, né? Isso aí é um sinal de que essa grande procura, esse número tão grande de perguntas, é um sinal de que vocês estão querendo retornar para a escola. E a escola é um ambiente de socialização, ok, mas principalmente de aprendizado, né? Aprendizado científico. Então, realmente, eu espero que vocês estejam com aquela vontade de aprender, tá certo? Então, pegue um pouco dessa vontade e canalizem para entender esse vídeo aqui explicativo que eu vou fazer para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma apresentação. Então, essa aula é uma aula de recapitulação do assunto chamado ondulatória. Tópicos aqui que a gente vai abordar. Então, nós vamos retomar aquela definição de onda, certo? Aquela definição que a gente já fez em sala de aula. Qual que é a definição de onda? O que é uma onda? Depois nós vamos classificar as ondas segundo a sua natureza. Veremos quais são os principais parâmetros de uma onda, algumas fórmulas importantes para a resolução de problemas e resolveremos alguns exercícios. Então, prestem bastante atenção. Primeira coisa, definição de onda. Você se lembra? Então, onda é o quê? É qualquer perturbação. O que é perturbação? É um sinal ou um pulso que se propaga de um ponto a outro do espaço sem que haja transporte de matéria. Não pode haver transporte de matéria. Existe, todavia, transporte de energia. Existe transporte de energia, certo? Então, vamos lá. Eu peguei aqui essa ilustração dos dominós. Você monta a fileira de dominós, derruba o primeiro com o peteleco e percebe que um pulso, um sinal se propaga de uma extremidade à outra dessa fileira de dominós. Existe transporte de matéria? Não, porque os dominós permanecem aproximadamente na mesma posição. Mas existe ali um sinal, um pulso, uma energia que se propaga entre as duas extremidades. Tanto é que se você colocar um carrinho de brinquedo na extremidade final, na extremidade oposta, e derrubar, vai perceber que esse pulso que se propaga ao longo da fileira, assim que o último dominó atinge o carrinho, vai fazer com que o carrinho se movimente, mostrando com diáfana clareza que esse pulso é um transporte de energia. Esse pulso transporta a energia, tá certo? Então, onda é isso. Nós temos aqui mais duas ilustrações. Nós temos essa primeira ilustração, que nos mostra, essa primeira ilustração aqui, que nos mostra uma onda sobre uma corda, e é um pulso, repare bem, é um pulso que se propaga ao longo da corda dos pontos A até dos pontos A até B, ok? Do ponto A até o ponto B.
E nessa segunda ilustração, o que é que vocês percebem? Vocês percebem o seguinte, que esse rapaz, esse sujeito, ele balança a corda para cima e para baixo, fazendo com que haja ondinhas sobre a corda, que se propagam até este poste aqui, tá certo? A corda não sai de um lugar e vai para outro. O que se propaga é o pulso, é a energia. Não existe transporte de matéria, ou seja, não existe transporte de massa. Classificação das ondas segundo a natureza, né? Existem dois tipos de ondas, vocês devem se lembrar. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. O que são ondas mecânicas? São as ondas que necessitam de um meio material para se propagar. Meio material para se propagar. Então, o exemplo que nós estávamos discutindo é a onda numa corda, né? Se você olhar uma onda numa corda, você vai perceber o quê? Que ela se propaga sobre a corda, ela precisa da corda para se propagar. A energia que esse sujeito transmite para chegar a este poste precisa da corda, né? Para fazer esse trajeto. A energia que esse sujeito aqui, né? Ele despende. Ele balança a corda, transferindo energia para a corda. Essa energia se propaga até o poste. Mas para que esse movimento aconteça, deve haver ali uma corda. Outro exemplo de onda que se propaga sobre o meio material são as ondas do mar. São as ondas do mar. Aquelas ondas que os surfistas costumam usar não são um bom exemplo, por quê? Aquilo ali não é uma onda, segundo o conceito físico, aquilo ali é uma onda quebrada, certo? Aquelas ondas ali, entre aspas, elas transportam matéria, mas não são ondas quebradas. Onda mesmo não transporta matéria, só transporta energia. Um outro exemplo importante de onda mecânica são as ondas sonoras. Elas precisam de um meio material. Quando eu falo, uma pessoa aqui em casa só vai ouvir se houver o quê? Se houver essa onda sonora que faz vibrar o ar para chegar até essa pessoa. Então, precisa do ar atmosférico aqui para que essa onda se propague, certo? Da mesma forma que uma onda numa corda precisa da corda, a onda sonora precisa do ar. É claro que ondas sonoras também podem se propagar sobre meios sólidos, como o chão, como o ferro, e pode se propagar também sobre meios líquidos, como a água, por exemplo, certo? Onda de som se propaga também na água, ok? A outra classificação aqui são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que se propagam no vácuo. O que é o vácuo? É o vazio, é o nada. Então, ondas eletromagnéticas, além de se nós tivermos, por exemplo, o Sol, ok? E aqui a Terra. O que existe entre o Sol e a Terra? Nada, não existe vácuo, não existe nada. Não existe ar, não existe nenhum meio sólido, não existe também nenhum meio aquoso. Não obstante isso, a luz, ela tem origem no Sol, ela sai do Sol e se propaga até o nosso planeta. Então, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, que também se propaga em meios materiais, certo? Por exemplo, a luz, ela se propaga no ar, a luz se propaga na água, ok? Raio-X também são ondas eletromagnéticas. Infravermelho, né? Outro exemplo. E também nós temos ultravioleta, que também se propaga no vácuo. Também poderíamos citar micro-ondas, né? E outros tipos de onda, ok? Vamos ver aqui os parâmetros que caracterizam uma onda. Comprimento de onda, né? Vamos ver esse parâmetro aqui primeiro. Comprimento de onda. Ele é representado pela letra lambda, é uma letra grega chamada lambda, e é medido em metro. O que é o comprimento de onda? É a distância entre duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos, certo? Ou duas cristas sucessivas ou dois vales sucessivos em uma onda. Temos aqui a amplitude, que é simbolizada pela letra A, ok? Comprimento de onda é simbolizado pela letra lambda. A amplitude é simbolizada pela letra A
e também é medida em metro no sistema internacional. O que é amplitude? É a altura da onda, corresponde à altura da onda a partir do ponto médio, a partir dessa linha média que passa através dela, ok? Outro parâmetro aqui importante para nós é a frequência. A frequência é simbolizada por essa letra F minúscula. E é medida em Hertz, Hz, Hertz. E o que é frequência? É o número de oscilações por unidade de tempo. Número de oscilações, número de ondinhas feitas por unidade de tempo. Então, se você olhar aqui na ilustração anterior, né, nós temos aqui que essa onda B, nós temos uma onda A, e essa onda de cima é a onda B. A onda B possui uma frequência maior do que a onda A, porque tem mais ondinhas sendo feitas por unidade de tempo, certo? E nós também temos o período, que é representado pela letra T maiúscula, em caixa alta, e é medido em segundo, em segundos, certo? O que é o período? O período é o tempo que cada ondinha demora para ser feita. Veja só, enquanto frequência é o número de oscilações, é o número de ondas feitas por segundo, período é o tempo que demora para gastar para que cada onda seja feita, seja formada. Dê uma olhada aqui nessa ilustração aqui abaixo. Nós temos uma mão que está balançando uma corda, essa mão balança para cima e para baixo, formando ondinhas. O tempo que essa mão demora para subir, descer e voltar à posição inicial é o período da onda. É o tempo que demorou para se formar uma ondinha. Agora, o número de oscilações, o número de vezes que essa onda sobe e desce por segundo ou por unidade de tempo, corresponde à frequência dessa onda. Fórmulas importantes, né? Nós temos aqui algumas fórmulas importantes. Veja só. Nós temos essa fórmula de velocidade. O que é velocidade? É o lambda, que é o comprimento de onda dividido pelo período. E a velocidade é dada em metro por segundo no Sistema Internacional de Unidades. E nós temos a frequência. Frequência é o quê? É o inverso do período. E é medido em hertz, medida em hertz. Vamos resolver alguns exercícios aqui, né? Eu acho que vai ficar mais claro a compreensão dos conceitos. Qual a amplitude e o comprimento de onda da onda representada abaixo? Amplitude é o quê? Corresponde a essa altura aqui, certo? Isso aqui que é amplitude. Se você olhar no gráfico, né, essa onda está sobreposta a um eixo a um plano cartesiano, né, está sobreposta aos eixos de coordenadas, né, y e x. Então nós teremos o quê? Que a amplitude corresponde a 3. Mas 3 o quê? 3 centímetros. Então você coloca a amplitude é igual a 3 centímetros, que é a mesma coisa que é 0,03 metros. Tanto faz você deixar de uma forma ou de outra. Apenas na hora que você vai fazer as contas, você joga os dados em uma fórmula que você precisa ter o cuidado de sempre deixar os dados em unidade do sistema internacional, ok? E o comprimento de onda. O que é comprimento de onda? É a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales. Vamos ver. Esse ponto aqui é 8, esse ponto aqui é 0, certo? 8 menos 0, 8 centímetros. Esse ponto aqui é 12 e esse ponto aqui é 4. 12 menos 4, então esse comprimento é 8 centímetros. Isso mostra que a distância entre duas cristas em uma onda harmônica corresponde à distância entre dois vales. 8 centímetros aqui no caso, que é a mesma coisa que 0,08 metro, ok? Continuando aqui, vamos resolver um outro exercício. Uma onda tem frequência de 200 Hz e se propaga a 50 metros por segundo. Então, com base nisso, calcule o seu comprimento de onda. Em todo problema físico, você tem que coletar os dados. Quais são os dados? Nós temos o quê? Frequência,
Então, colocamos um F minúsculo, frequência igual a 200 Hz. Nós temos o que mais? Velocidade dessa onda, 50 metros por segundo. E nós queremos calcular o comprimento de onda, né? Vamos utilizar as fórmulas, nós temos duas fórmulas. Vamos revisitá-las aqui. Então, veja só, nós temos lá velocidade e frequência e queremos comprimento de onda. Não podemos utilizar essa fórmula porque nós temos aqui, ó, nós temos, ok, a velocidade, mas não temos o período. Queremos o comprimento de onda. Então, através dessa fórmula aqui, nós vamos colocar aqui a frequência e encontrar o período. Depois que encontrarmos o período utilizando esta fórmula, nós jogamos o valor do período nesta aqui para obtermos o comprimento de onda. Vamos fazer as contas. Então, primeiro usar a fórmula da frequência. Frequência é igual a 1 sobre tempo, ou 1 sobre período. Frequência vale quanto? 200 é igual a 1 sobre tempo. Como é que eu descubro o tempo? Coloco 1 debaixo do 200, multiplico cruzado, vai ficar 200 vezes t, 200t é igual a 1 vezes 1, 1. Então, período vai ser o quê? 200 está multiplicando, vai passar dividindo embaixo. É 1 sobre 200. Então, fazendo as contas, período vai ser o quê? 1 dividido por 200, né? 0,005 segundo, ok? 0,005 segundo. Agora, nós vamos pegar esse valor e jogar na fórmula da velocidade. Então, vai ficar como? Velocidade é igual a lambda sobre t. Velocidade nós temos, que é 50, é igual a lambda, nós não temos, queremos, sobre 0,005. Colocamos um debaixo do 50, multiplicamos cruzado, lambda vezes 1 lambda, é igual a 50 vezes 0,005. Então, você multiplica aí na sua calculadora e você vai encontrar 0,25. Qual que é a unidade? Metro no sistema internacional. Então, olha só, nesse problema, todos os dados já estavam em unidade do sistema internacional, então não precisei fazer nenhuma conversão, tá ok? Esse é o comprimento de onda dessa onda. Então, se nós tivéssemos aqui essa onda, nós veríamos que a distância entre duas cristas seria 0,0, opa, desculpa, 0,25 metros, que é igual a 25 centímetros. Vamos passar para frente. O último exercício aqui que nós vamos resolver é esse aqui. A corrente alternada das redes de eletricidade no Brasil oscila com a frequência de 260 ciclos por segundo. Então, nós temos aqui a frequência 60 Hz. 60 ciclos por segundo são 60 oscilações por segundo, ou seja, 60 Hz. Calcule o período. Nós queremos o período T. Qual fórmula que nós vamos utilizar? A fórmula da frequência, certo? Então, frequência é 1 sobre T. Colocando cada coisa em seu lugar, 60 no lugar de F, nós encontraremos 60 igual a 1 sobre T. Então, prosseguindo aqui nos cálculos, veja só, eu coloco 1 debaixo de 60, multiplico cruzado, 60 vezes T, 60T é igual a 1 vezes 1, 1. 60 que está multiplicando passa para baixo dividindo, então T vai ser 1 sobre 60. Fazendo a conta aí na sua calculadora, você vai encontrar o quê? 1 dividido por 60, aproximadamente 0,017 segundos, ok? Esse é o tempo que se demora para realizar uma oscilação. Então, veja bem, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse conteúdo é difícil? Não, absolutamente. Não é. Muito simples, vocês podem perceber isso, a facilidade aqui né, com a qual eu resolvi. Não houve aqui nenhum procedimento complexo, nenhum procedimento sofisticado. Então, vocês precisam prestar atenção e eu sugiro fortemente que vocês resolvam esses exercícios resolvidos. Primeiro, assistam o vídeo por inteiro, tentando entender, e depois resolva, sem olhar para a resolução que eu fiz,
Porque você pode até ter compreendido a minha explicação, mas você só vai aprender se você colocar a mão na massa, entende? Não tem jeito. Uma coisa é entender, outra coisa é aprender. O aprender demanda que coloquemos a mão na massa, certo? Então, eu espero que vocês façam isso, porque senão vocês não vão aprender, só vão ter entendido. E aquilo que é simplesmente entendido é também esquecido com muita facilidade. E então é isto. O vídeo é bastante curto, porque o conteúdo que a gente abordou na sala foi realmente pouco, pequeno. Eu espero fazer outros vídeos sobre outros assuntos, tá certo? Então, fiquem todos com Deus.